Olá, queridos. Convido-os a meditar em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus botar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? A questão da formação do homem aqui, que Deus soprou o fôlego de vida e tomou a alma vivente, tornou-se alma vivente, nós vimos isso a semana passada. E aqui continua falando, né? Aqui no versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Sabe, queridos, muitos não acreditam nessas passagens da criação, em outras passagens bíblicas. Temos que tomar cuidado, porque se nós cremos em Deus, e isso a maioria das pessoas creem, dificilmente você vê uma pessoa que não crê de modo nenhum em Deus, um ateu, é bem mais difícil você ver. Embora a maioria acredite, muitos colocam em dúvidas essas passagens. Mas veja bem, se eu creio que Deus é soberano, é meu Pai amado, Ele me criou e me formou, quando eu não acredito nesses relatos bíblicos, eu estou limitando o poder de Deus, eu estou duvidando do poder dele. Não digo que você de repente possa pairar alguma coisa na sua cabeça, mas assim, procure não professar isso com a língua, com a boca. Como nós temos falado, né, sobre oração, acredito que ontem falamos sobre oração. Ali no seu quarto, em secreto, conversando com Deus, fala: Senhor, isso aí para mim é um pouco difícil, né? Eu sou um homem falho e eu gostaria que o Senhor trabalhasse isso, né? Então assim, lembra-se, fale a Deus como um amigo. Esse é meu conselho para todos nós. Então Deus aqui, Ele forma um homem, sopra o seu fôlego de vida, torna-se alma vivente, Ele faz um jardim. Nossa, que Deus amoroso, né? E no 9 fala assim, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis e boas para alimento, agradáveis à vista, bonitas de se ver e boas para alimento. Olha que Deus cuidadoso, forma o homem, um jardim, forma o alimento. E aí fala que colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ele fala para não comer aqueles frutos. Ou seja, Deus, ele cria o alimento e coloca-se regras, né? Então, aqui é interessante essa questão do alimento, porque nós estamos vivendo aí essa pandemia, né? E muitos têm aí sucumbido aí, né? Vindo a falecer. E são muitas vezes pessoas, né, que são do grupo de risco que a gente fala. A gente sabe que tem situações genéticas, mas assim, essa questão do alimento aqui, houve uma decadência muito grande, né? A ciência fala isso, né? Que quanto mais natural, melhor. Quanto mais se alimentar melhor, natural, melhor, né? E nós não observamos muito isso. Mas assim, o que eu estou falando aqui é sobre costumes, sobre escolhas, né? A Bíblia, né? Deus, ele nos deu princípios e conselhos, né? Para uma boa vida de acordo com o que Ele quer para nós. Então vamos lá. Os princípios são imutáveis. Deus não muda esses princípios. Lá os mandamentos: não matarás, não roubarás, honra seu pai e sua mãe, não furtarás. Os mandamentos são princípios, não há mudanças nisso. E agora, a questão da alimentação, depois da queda do homem, houve uma mudança, né? Inclusive, a Bíblia ela fala a respeito do tempo que se vivia, de quantos anos de vida que o homem tinha naquela época. Eu não vou entrar nem nessas questões, né, para
não gerar-se aí uma confusão na nossa cabeça, a gente fala disso depois. Mas assim, a Bíblia, ela fala que normalmente a vida do homem, né, seria de 70 a 80 anos, o resto seria enfado, ou seja, passa-se muito da idade, salvo algumas exceções, muitas vezes é sofrimento, né? Mas assim, conforme nós estávamos falando, né, eu estava falando, muito das doenças e muito do nosso sofrer é devido a não observar uma alimentação, que isso foram conselhos que Deus deu para o nosso bem, né? Muitas vezes as pessoas, elas enxergam assim, muitos questionam Deus, que Deus é um déspota, né, colocando tantas regras, mas pense comigo, não sei se você pode chegar a essa conclusão, como que é o seu passado, tudo, mas os pais, eles colocam regra para os filhos, e assim, adolescentes muitas vezes se revoltam, né? Alguns fazem coisas terríveis, né? Acaba se perdendo muito nessa vida, porque acredito que os pais estão privando a liberdade dele. É um trabalho do inimigo também, né? Daquela consciência ruim, né? Mas assim, quando a gente se torna mais maduro, a gente entende por que nossos pais fizeram isso com a gente, nos privaram de algumas coisas. E é isso que nós temos que compreender, né? Deus, Ele nos deu os princípios, coisas que nós devemos obedecer, tudo para nos proteger, né? E Ele deu essa questão de costume, de outras coisas devido à queda, tudo, que nós devemos observar, né? Há um despertar hoje muito grande nisso, são pessoas caminhando, né? Mudança de alimentação. Se você não fez ainda, faça. Aí você vai ver como vai mudar a sua qualidade de vida. Eu costumo comparar isso como uma conta bancária, né? Tudo nessa vida precisa de investimentos, tá? O seu casamento você precisa investir, a criação dos seus filhos, a sua alimentação. Ou seja, você tem que fazer depósitos na sua conta, né? Você tem que fazer depósitos, porque quando você precisar fazer um saque, você vai ter fundos suficientes, né? O cuidar da saúde. Não sei se eu estou conseguindo alcançar o que eu quero. Eu posso falar disso, posso dar um testemunho futuramente. Eu tive uma pancreatite necrótica, né? Saí aí de uma probabilidade de 1%, 2%, né? De vida, né, de conseguir sobreviver. Estou aqui, mas com certeza Deus operou, mas eu já vim observando uma alimentação, alguns cuidados, né? Vamos pensar sobre isso. Nós temos meditado na palavra de Deus, nós temos que atentar para isso. É o ouvir a palavra de Deus e praticar. Vamos procurar conhecer os princípios, conhecer os conselhos de Deus e seguir. E lembrando, né, nós vimos lá a passagem essa semana, né? Sem mim nada podeis fazer, né? Ligados à videira, lembra? Sem mim nada podeis fazer. Vamos ligar-nos à videira e pedir para que Ele nos ajude a gente perseverar e mudar as nossas vidas, amém? Vamos orar. Poderoso e soberano Deus, que habita nas alturas, Pai amado, perdão pelos nossos pecados, Senhor. Obrigado por essa semana, por se encerrar, Senhor, pelos cuidados que nos deste até aqui, Senhor. Pela sua palavra, Senhor, que tem alimentado nós espiritualmente. Dá que seja desejo nosso, Senhor, estar observando, pedindo que o seu Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, Senhor, que possamos seguir aí os seus preceitos, os seus conselhos, Pai. E continua conosco, Senhor, esteja aí. Continua cuidando dessas pessoas aí que estão sofrendo com esse grande mal, aqueles que estão doentes, aqueles que estão lá na situação internado. Que o Senhor dê a sua proteção, possamos fazer o que está ao nosso alcance, usar as máscaras aí, ou seja, fazer as escolhas corretas, Senhor, andar em seus caminhos. E assim podemos clamar a Ti, Senhor, pela sua misericórdia e que o Senhor nos livre de todo mal, Pai. Te pedimos e agradecemos no santo e doce nome do seu Filho Jesus. Amém.